também são abençoados em nome de Jesus. Nós abençoamos e declaramos multiplicação, declaramos, Pai, recursos, Pai, declaramos, Pai, prosperidade, aonde eles forem, aonde eles colocarem as mãos, declaramos, Pai, que eles são mais do que abençoados, as coisas cooperarão para o seu bem, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós somos gratos, aleluia, amém? Pode entregar o seu envelope de oferta e dízimo. Os dizimistas ficam aqui na frente. Amém? Aleluia. Estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos pela vida do Marcelo, da Catiúcia, da Érica, da Bianca, da Tainá. Te agradecemos, Senhor Jesus, declaramos sobre a sua casa, Pai, prosperidade, declaramos sabedoria, declaramos portas abertas, declaramos, Pai, que aquilo que eles nem imaginaram, Pai, acontecerá, declaramos portas de oportunidades sobre eles, sobre a casa deles, declaramos o melhor do Senhor, Pai, sobre essas famílias, sobre esses irmãos, em nome de Jesus, prospera, declaro prosperidade sobre a sua vida, Tainá, sobre a sua vida, Érica, sobre a sua vida, Bianca, sobre a sua vida, Cátia, sobre a sua vida, Marcelo, eu declaro prosperidade dos céus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Tudo bem com vocês? Pode ligar as luzes, por gentileza. Eu ainda queria te chamar para a gente orar. Semana que vem, nós vamos dar start no nosso primeiro jejum do ano, amém? E o primeiro jejum do ano, nós temos agora uma série de coisas que nós vamos fazer juntos, né? Então, uma das coisas que nós vamos fazer juntos, vamos estar aqui no prédio orando, vai ser 21 dias de aceleração da sua bênção. Quantos têm buscado uma bênção do Senhor? Então, vai ser 21 dias de aceleração da sua bênção. Vai ser um tempo precioso, nós vamos ter todos os dias, aqui no prédio da igreja, né, momentos de oração, e eu quero te convidar para estar comigo aqui, de segunda a quinta, porque na sexta-feira, nós vamos ter uma vigília, toda sexta-feira nós vamos ter uma vigília desse jejum, amém? Todas sextas vamos ter a vigília aqui, das 21 até as 23 horas, nós vamos estar aqui no prédio, em uma vigília, para nós sermos mais incendiados ainda, amém? Amém? Então eu quero que você, né, e aí eu quero que você também, entra lá no site 21dias.com.br e você vai se inscrever, né? Eu já mandei o link lá no grupo da igreja, você vai se inscrever, você vai entrar em um grupo do WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp nós vamos mandar toda a confissão da palavra do dia, vamos mandar o resumo do esboço da palavra do dia, as palavras que vão ser ministradas no culto, vai ser palavras do jejum, então vai ser um jejum onde nós vamos estar acelerando muitas coisas na nossa vida. Eu creio que nós vamos escolher o sobrenatural nesses 21 dias, amém? Você crê nisso? Amém. Eu queria que nós orássemos por isso. Vamos orar pelo nosso jejum? Amém? Você tem disposição? Fica de pé então. Chama o seu irmão e fala assim: meu irmão, vamos orar pelo nosso jejum. Você está convocado para estar junto comigo nesses 21 dias, amém? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: você estará comigo nesses 21 dias? Nós vamos estar orando, amém? Aleluia, vamos orar então, vamos liberar, né, esse jejum, vai ser um tempo precioso de muita glória de Deus, nós vamos ser renovados e muitas coisas vão ser destravadas. Tem castas de demônio que só saem com jejum e oração, então nós estamos aqui como igreja para expelir essas cascas de demônios, amém? Não vai ficar nada, se tem travado alguma coisa na sua vida, essas castas vão sair em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, amém? Pai, nós oramos, nós chamamos, ó Deus, a existência da glória, da vida de Deus nesses 21 dias de jejum. Nós profetizamos, Pai, que esses serão dias de muita glória, de muita manifestação do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que
Esses dias vão ser dias de ativação para a igreja. Vai ser dias onde nós seremos ativados de maneira sobrenatural. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Pai, a vida, o fluir do Teu Espírito sobre nós, o fluir do Teu Espírito sobre nós como igreja, o fluir do Teu Espírito sobre nós nessa região. Nós profetizamos, Pai, que haverá algo da parte do Senhor sendo derramada de maneira sobrenatural para nós. Pai, nós pedimos ao Senhor que nossos corações tenham uma santa expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer. Não será apenas mais um jejum, mas será o jejum aonde nós veremos a resposta de orações que nós temos clamado há anos, ó Deus, e não temos visto. Nós profetizamos, esses serão dias de manifestação do poder, de manifestação da glória, em nome de Jesus. Fala assim, como igreja, nós profetizamos que esses 21 dias irá mudar a minha vida, a minha casa e o meu ministério. Fala assim, eu profetizo que eu verei as minhas orações sendo respondidas nesses dias de oração intensificada, nesses 21 dias de jejum, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Como os irmãos estão vendo, né, nossa frente aí, a parte de alvenaria já foi concluído essa semana. Então o pedreiro já levantou, respaldou as duas paredes laterais, fez ali a parte da frente. Agora são os detalhezinhos, fazer a escada aí na frente bem direitinho, né, não estava no script de fazer aquele canteiro lá, para fazer aquele jardim na frente, mas vai fazer, para ficar bonitinho. Amém? E agora nós vamos fazer o seguinte. Então lembra que eu falei semana passada para os irmãos que nós precisávamos de um milagre de 10 mil reais, né? Então nós conseguimos comprar todo o material e pagar a metade da mão de obra, tanto do pedreiro quanto do serralheiro. Então agora nós vamos esperar novamente o recurso entrar no caixa para a gente dar continuidade. Então, por exemplo, talvez você tenha a possibilidade, você que se comprometeu, de estar ofertando as 12 mensalidades de R$100, eu quero insistir com você, né? Contribua, porque se você não contribuir, como que a gente vai fazer? Não tem jeito. Então, nós somos os responsáveis por isso, amém? Então, por exemplo, se você tem a possibilidade de passar o cartão do restante que falta para a gente alavancar e tentar terminar, faça isso, e aí vai sendo debitado nas 12 vezes lá no seu cartão, e você vai pagando todo mês, e a gente consegue acelerar mais o processo aí da construção, amém? Caso você consiga, faça isso. Se você não consegue, nós entendemos, e nós vamos fazendo na medida que o recurso foi entrando, amém? Eu já estou visualizando, vocês já estão visualizando também? Pronto aí na frente, o espaço kids, a escadinha subindo ali. Eu estou como quem sonha mesmo, de verdade, porque eu já estou vendo e visualizando, não só o espaço kids, mas o prédio todo concluído, né, com tratamento acústico aqui nas paredes, o porcelanato, os banheiros terminados, né, a lanchonete, a livraria. Quando você quiser comprar um livro, você vai vir na nossa livraria, vai ter o livro que você está procurando, né, as camisetas bonitas. Então eu já estou visualizando tudo isso, né? Uma sala de reunião ali pastoral para me atender os irmãos, e já estou visualizando os prédios em Planaltina, o prédio em Sobradinho, estou visualizando. Então esse é o ano de aceleração, e nós precisamos de ver essa aceleração acontecendo de forma prática, irmãos. Não tem como nós acharmos que as coisas vão ser automáticas. Não, nós temos que chamar a existência daquilo que nós queremos ver, amém? Quantos querem chamar a existência daquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias? Amém, eu creio que Deus está nos levantando nesse tempo, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor tem, né, ontem
eu ministrei uma palavra aqui no nosso culto dos jovens. O Senhor, né, ministrou ao meu coração um texto de Ezequiel, e hoje o Senhor novamente me deu um texto de Ezequiel, e eu estou muito no Ezequiel esses dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá em Ezequiel 47, amém? Isso aqui é um outro texto, uma outra visão também que Ezequiel teve, né? A gente tem aquela visão que é muito clássica do Vale dos Ossos Secos, que foi o que eu falei ontem, né? E hoje eu quero falar sobre essa outra visão que Ezequiel teve aqui em Ezequiel 47. Nós vamos ler do 47 até o 10, do versículo 1 até o 10, Ezequiel 47, do 1 ao 10, amém? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do linear do templo, e eis que saíram águas debaixo do linear do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Versículo 2, e ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corria as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se dividiam, não podiam se passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Fala assim, grande abundância. Então, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriente e descem as campinas e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a estes acharão pescadores, desde En-Gedi até Engaim. Haverá lugar para se estender redes, os seus peixes, segundo a sua espécie, será como peixes do mar grande em multidão excessiva. Agora, só o versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerão toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerão as suas folhas, nem faltarão o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar para que essa palavra, ela vai de fato ser um rio que fluirá em nós. E não só fluirá em nós, mas fluirá através de nós para alimentar pessoas à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que os olhos espirituais dos meus irmãos, os ouvidos espirituais deles estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo, quando o rio é grande, a vida é abundante. Vira por mão do seu lado e fala assim, quando o rio é grande, a vida é abundante.
Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir, por exemplo, no rio Araguaia. O rio Araguaia é um rio muito grande. O rio Tocantins é maior ainda. E quando a gente vê esses rios, você não imagina como que ele nasce. Às vezes ele nasce pequenininho, mas os muitos afluentes desses rios os torna grande. E aonde esses rios passam, há abundância de tudo que você pensar. De tudo. Se você vê o rio Amazonas, ele é um rio que o mundo todo está olhando para ele. O mundo todo olha para o rio Amazonas. Por quê? Porque ali há muita abundância. Sabe, não, então eu quero trazer você, para você entender que não adianta eu te convidar para águas profundas, se você não deseja isso no seu coração. Não adianta eu querer te chamar para águas profundas, se você não anseia por isso. Né? Quando você vai lá no rio, e aí você pode sair correndo na margem do rio, tranquilamente. Você corre, fica brincando. Mas quem tem coragem de ir lá para o meio do rio? Né? Um tempo desse atrás, tinha um irmão aqui da nossa igreja, que ele gostava de atravessar o lago nadando. Os filhos e a esposa faltavam morrer. Meu Deus, meu pai está nadando, atravessando o lago. Mas esse irmão conseguia ir e voltar nadando. Mas eu tenho certeza que havia uma certa tensão em atravessar. Porque não era de qualquer forma. Entendeu? Não era de qualquer jeito. Tem que ter uma destreza para você fazer isso. Porque é muito grande, é muito largo. Mas esse irmão podia convidar qualquer pessoa para fazer isso com ele? Não. É só pessoas que estavam com o coração falando assim, eu vou também. Eu quero isso também. Então, da mesma forma, você tem que ansiar por entrar em águas mais profundas. Vocês estão me entendendo? Vocês têm que ansiar em querer ir mais adentro. E o que acontece quando o rio é grande? A abundância de árvores, de um lado e de outro. De um lado e de outro. Então, as árvores nos fala dos ministérios, né, dos propósitos de vida. Então a vida sem a nossa vida sem um rio de vida é uma vida seca, é uma vida que não tem propósito, é uma vida sem abundância. Então você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você, porque não há propósito. Então você decide viver em águas rasas, você não vai ver o Senhor controlando a sua vida, porque nas águas rasas você tem o controle de tudo, mas quando você vai para a profundeza, você enxerga, fala assim, aqui eu não tenho controle, aqui eu estou nas mãos do Senhor, ou Ele me cuida de mim, me dá sabedoria para me sair daqui, ou então eu estou no sal. Então esses são dias de você ir para a água profunda. Então o crente carnal, ele está perdido no seu propósito. Você sabia disso? A vida dele está sendo direcionada por ele mesmo. A vida dele não é conduzida pelo Espírito. A vida dele não é conduzida por aquele que é o dono da vida dele. Sabe, quando o rio é grande, haverá muitíssimo peixe também. Então tem peixes que dá em tamanhos tão grandes que você não dá conta às vezes de puxar no anzol. O tamanho do peixe. Então quando você vive uma vida cheia do Espírito, sabe o que vai acontecer? Você vai ver a sua vida cristã sendo uma vida frutífera. Sabe, vidas serão alcançadas através da sua vida. Por quê? Porque a sua vida está cheia. E você tem um rio fluindo de dentro de você. Quando você abre a sua boca, não tem como, as pessoas são impactadas à sua volta. Quando você abre a sua boca, as pessoas à sua volta, elas são alcançadas. Mas tudo isso é pela presença do rio. Há um rio que está liberado para você.
Sabe, você só pode derramar o que você bebeu primeiro. Amém? Tem pessoas que elas não conseguem absolver a água da vida. Elas só pegam para os outros, mas para elas mesmas, elas não tomam, elas não desfrutam. O que é que diz lá em João 4, versículo 13? João 4, 13 diz o seguinte: afirmou Jesus, quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem alguém aí atrás? Tem que projetar aí quando eu falar, amém? Então o rio que flui, ele cresce primeiro em você. Então, não queira, deixa eu falar algo para você, não queira o mover de Deus em primeiro lugar para os outros. Não queira o mover de Deus primeiro para as pessoas à sua volta. Primeiro você tem que ter o mover de Deus fluindo em você. Você tem que ter esse rio para você. Antes de você dar para os outros, bebe. Antes de você alimentar os outros, se alimente. Porque só assim nós vamos ter uma igreja, de fato, de sacerdotes que estão nutridas. Agora tem irmãos que estão só passando para os outros e ele não entra para dentro do quarto e não vai beber e não tem se alimentado. E isso é muito ruim. Você só busca alimento para os outros. Você não busca alimento para você. Durante esses 21 dias, ora primeiro por você. Vai buscar primeiro para você. Vai se encher primeiro. Quando você estiver cheio, aí sim, a fonte a jorrar vai transbordar para os outros. Mas tem gente que está igual um conta-gota. Só para ele. E para os outros quer pegar e levar o tempo todo. Aí de repente ele chega para mim, para minha esposa: não estou dando conta. Quer largar tudo. Está difícil demais. Mas espera aí. Você está dando alimento só para os outros, mas e você? Que dia que você parou para se alimentar? Por isso que eu sempre pergunto: vocês estão bem? Porque se você não estiver bem, como que você vai conseguir impactar a vida das pessoas à sua volta? Os peixes falam, sabe de quê? De tudo. Os peixes também falam que tudo em sua vida vai começar a multiplicar. Essa noite eu tive um sonho que eu subia num pé de manga. Era uma manga fora de época, mas era tão doce. Era aquelas mangas pequenininhas que você taca ela na boca de uma vez. E eu chupava dessa manga assim, muito. Mas eu parava e pensava: mas nós não estamos nem tempo de manga. Como que esse pé de manga está dando manga? E amarelinha as mangas, você pegava assim, sacudia: pega aí, Jaque, pega aí. A Jaque pegando manga embaixo. Falei: vamos levar para casa manga. E eu chupando essa manga, mas estava uma delícia. Fala de quê? De frutos. Sabe, até sonhando eu estou tendo sonho de frutos. Sabe, eu quero te dizer, os peixes aqui falam de frutos. Então a unção faz você prosperar. A unção que você recebe, que você tem buscado no seu quarto. Sabe de uma coisa? Pessoas que são cheias da unção, sabia que elas no trabalho produzem mais? Pessoas cheias da unção, elas casam mais cedo. Sabia disso? Esse aqui é uma chave, é um segredo. Se você quer casar, se você quer ter uma vida cheia de prosperidade em tudo, se encha da unção. Quem é cheio da unção tem portas abertas em diversas áreas da sua vida. Quem é cheio da unção, as pessoas querem buscar conselho com eles. Por quê? Porque está cheio da unção. A unção te leva a outros níveis.
Olha o que diz lá em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso aqui foi o Senhor falando. Sabe, o Senhor dizendo: olha, eu posso até morrer, mas quando eu for levantado, as pessoas serão atraídas a mim. Sabe, alguém cheio do Espírito vai atrair outras pessoas. Sabe, outra coisa também, sabe que as águas somente, elas vão crescer quando Cristo for levantado na sua vida. As águas só vão crescer quando você decidir levar uma vida de cruz. Aí você vai ver as águas crescendo. Sabe outra coisa que um rio grande também traz? Eles tornarão saudáveis as águas do mar. Esse rio, ele nascia, ele corria, e quando ele chegava no Mar Morto, o Mar Morto passava a ter vida. O Mar Morto passava a ter vida ali. Então o mar aponta para quê? Para o mundo. Mas o rio aponta para o Espírito. Sabe, o único que pode alterar a condição do mar é o rio, porque o rio carrega vida, carrega vida. Então ele traz vida onde quer que ele passe. Sabe, então não tente melhorar ninguém, não tente mudar ninguém, apenas mude a água, apenas se encha, e você vai ver, levando toda a sujeira. Aquele rio do Negueb, quando vai derretendo o gelo lá em cima nas campinas, derrete e vem descendo o rio, a água com tanta força, que vem levando toda a sujeira, depois você vê no YouTube, torrente do Negueb, quando ele vem carregando toda a sujeira, mas de repente, lá atrás, começa a vir, nascendo, onde aquele rio passa, depois vem brotando assim, ó, vida aonde ele passa. Assim tem que ser a nossa vida, aonde nós passarmos, em vez de nós gerarmos morte, nós temos que gerar vida, porque nós somos como a torrente do Negueb, aonde nós passamos, vida de Deus tem que fluir, o Espírito tem que fluir. Então nós estamos aqui para manifestar esse rio. Outra coisa que acontece quando há um rio grande, tudo viverá por onde quer que ele passe. Todas as áreas da nossa vida, áreas emocionais. Você está precisando de mudar suas emoções? Se alimente desse rio. Está precisando de mudar sua vida financeira? Alimente-se desse rio. Você está precisando, sabe, de um futuro melhor? Alimente-se desse rio, porque o Senhor vai conduzir você para que haja vida em tudo que você for fazer. Sabe, não se preocupe em resolver os problemas da sua vida. Não se preocupe. Tem pessoas que ficam concentradas no problema o tempo todo. Eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que resolver esse problema. Para com isso. Vai dar, como diz o goiano, vai dar uma sapituca em você. Você vai cair para trás e não vai conseguir resolver. Sabe quando eu estou com um problema que eu não consigo resolver de jeito nenhum? Ou melhor, todos os problemas da minha vida, sabe o que eu faço? Entro para o meu quarto e falo: Senhor, não dou conta. Não dou conta. Eu tenho essa e essa questão, eu não dou conta. E eu vou deitar e vou dormir, eu não vou deixar isso me tirar minha paz. E o Senhor é que trabalha por mim. Eu vou lá na fonte, eu bebo do rio, e o rio traz transformação para mim. Então, quando você está cheio do Espírito, você vai ver esse rio. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em tudo, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Sabe, você deve mergulhar nessas águas profundas do Espírito. Você vai ver
quando você estiver mergulhado, que as coisas da sua vida vai mudar. As coisas da sua vida vai ser transformada. Então a dimensão das águas profundas, ela faz isso com você. Elas mudam as circunstâncias na sua vida. Lá em Salmos 97:5, derrete-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Isaías 40:12, a parte A do versículo diz, a parte A do versículo diz o seguinte: quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medir dos céus a palmos. Ou seja, o Senhor, Ele é poderoso, Ele mede a palmos a terra, Ele mede a palmos tudo aquilo que nós estamos vendo. Outra coisa que os rios grandes traz, pescadores. Todo rio grande, você pode ir que tem uma vila de pescador. Todo rio grande atrai pescador. Vai lá no Rio São Francisco, por exemplo. É cheio de pescador. Quando nós vamos para a Bahia, às vezes nós chegando no Rio São Francisco, quando eu fui da última vez, tem lá uma vilinha de pescador e já tem lá as placas. Peixe fresco, tal. Entende por quê? Porque rios grandes atraem pescadores. Mateus 4:19 diz, e diz-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 9:37 diz, e então se dirigiam aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. Sabe, eu não me preocupo como convencer você, e nem a ninguém a responder o chamado de ser um pescador. Não me preocupo com isso. Sabe, o trabalho de um ministro, de um vencedor, que será arrebatado, eu não me preocupo com isso. Sabe o que eu faço? Eu apenas quero, domingo após domingo, trazer esse rio para você. Porque quando eu trouxer esse rio para você, não tem como você ficar indiferente. Quando você beber das águas desse rio, não tem como você ficar de qualquer forma. Não tem como, você nunca poderá ser um instrumento útil, sabe, para Deus, vivendo na rasura do Espírito. Não tem como, mas também você nunca conseguirá viver longe de uma vida consagrada a Deus, quando você estiver nas águas profundas. Não tem como, não tem como. Outra coisa que um rio grande também traz, peixes em multidão excessiva. Um rio grande traz muito peixe. Então, se você vive nas águas profundas do rio, prepare-se para viver o extraordinário de Deus. Quantos querem viver o extraordinário de Deus nesse ano? Sabe, esse é um ano que nós vamos viver o extraordinário. Nós estamos vendo a nossa igreja lá em Goiânia, domingo que vem é o último culto lá no Bueno, da forma que estava. Nós vamos gastar 5 milhões reformando o prédio do Bueno. Para quê? Para aumentar, porque nós sabemos que os peixes que vão vir não vai caber naquele prédio mais, precisa de aumentar a capacidade. Então, eu não sei se vocês lembram das últimas palavras que eu ministrei. O Senhor, Ele dá segundo a capacidade. Se nós não tivermos capacidade de aumentar, o Senhor não vai dar. Então, se você tem capacidade de receber 1, Deus vai te dar 1. Se você tem capacidade de receber 2, Ele vai te dar 2. 5, Ele vai te dar 5. Mas é segundo a sua capacidade. Mas a capacidade pode ser multiplicada? Pode. Porque o que recebeu 5, trouxe outros 5. E o Senhor não tomou os 10 dele quando Ele veio. Ele falou, muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo. Vamos embora, estamos juntos. E ainda falou, você que tem 10, você vai ganhar até o 1 daquele que foi negligente.
ficou com 11. Você entendeu? Então, nós precisamos de desenvolver a nossa capacidade também. Nós precisamos de ter, sabe, alegria. Mas eu vejo alguns irmãos, às vezes, arrastados na vida da igreja. Sabe, irmãos, tem que ter alegria de servir, alegria de vir limpar o prédio, alegria de ficar de serva e ir em pé na porta, alegria de encher o contêiner de terra lá, alegria de quebrar calçada, alegria de vir ensaiar, mesmo que o ensaio fica bom e o trem desentoa na hora do culto, mas tem que ter alegria com isso. Fala, Senhor, muito obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de estar aqui ministrando. Alegria. Agora eu percebo, ai meu Deus do céu, estou na escala de novo. Entende? De novo eu sou servo, mas parece que eu fui ontem. Entendeu? Não tem alegria. Você tem que ter alegria em servir. Você tem que ter essa disposição de servir. Você tem que ter, sabe, um espírito contagiante. Entende? Ontem eu fiquei com jovens e alegre, fui levar todo mundo em casa. Depois já cheguei em casa, fui terminar minha reunião com o pastor meia-noite, alegre. Acordei hoje cedo, alegre, falei, Senhor, muito obrigado. Para mim o final de semana é maravilhoso, porque eu estou podendo estar envolvido mais nas coisas do Senhor. Eu quero viver um final de semana, a semana toda. Quero. Eu estou eu estou quase largando tudo que eu faço lá fora. Quase. O Senhor está assim, larga esse trem. Estou quase. Sabe por quê? Porque eu não tenho alegria naquele trem lá fora. Eu não tenho prazer nesses trem lá fora. A minha alegria é isso aqui, estar com você. Eu fico lá em casa deitado, às vezes eu fico tentando dormir quando eu estou pensando nas coisas do Senhor. Quando eu estou pensando na igreja, quando eu estou pensando, nossa, e o prédio lá em Planaltino, o prédio lá em Sobradinho, nossa, Deus abençoe, onde vai ser a casa que nós vamos achar para os missionários, que eles vão ser enviados para lá. Meu Deus, eu fico assim, sonhando, eu passo nos galpão assim, irmãos, eu fico assim, meu Deus do céu. Eu olho, entro naquele galpão, naquele mercado que está quase falindo ali, eu falo, Senhor, como que isso aqui dava um prédio bom de igreja? Gente do céu, olha só a estrutura desse negócio aqui. Eu falo assim, olha só bater mais uns negócios que faz o espaço kids lá em cima, as salas de aula do cursão, do CTL. Nossa, esse prédio aqui dava uma creche maravilhosa aqui, ó, durante a semana. E eu fico sonhando com isso, porque isso é uma multidão excessiva que me traz alegria, de peixe. Peixe, eu estou doido para ganhar mais peixe, irmãos. Eu estou doido que esse prédio fica pequeno logo. Eu estou agoniado quando eu chego aqui e eu vejo essas cadeiras ainda vazias. Eu falo, meu Deus, está faltando muitos irmãos. Mas eu quero que os irmãos, mesmo faltando, eles pensam 2 vezes antes de faltar o culto. Porque falam assim, eu tenho que ir cedo, porque senão não vai ter lugar. Amém? Sabe, esse é um tempo de nós pedirmos a Deus para que esse rio venha sobre nós. Venha sobre nós. As águas, elas saem do templo. Ezequiel 47, versículo 1, a parte A diz o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar para a entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo. Então, se você deseja ter água subindo em sua vida, você precisa entender que, em primeiro lugar, elas fluem a partir do templo, do altar. Então, sair do templo significa que não deve fluir de um grande rio do Espírito em sua vida fora do contexto da igreja. Olha para mim, há uma medida de rio que flui lá dentro do seu quarto. Há uma medida que flui quando você está lá no seu interior, na porta do seu quarto, com a porta fechada. Flui algo de Deus lá. Mas há uma medida muito maior
quando a igreja está reunida. Entende? E esse fluir da igreja não se compara com o fluir dentro do seu quarto. Não se compara. A igreja não é o prédio. Amém? Nós sabemos disso. Hoje você é o templo. Então assim, nós como indivíduos somos todos um rio que flui. Imagina, é um rio no Kleber, é um rio na Elisa, mas quando nós nos juntamos, aí há uma torrente fluindo. Entende? E tem que fluir. Aí eu fico muito preocupado quando às vezes eu chego no culto e não está fluindo. Entende? Porque é sinal de quê? Sinal de quê? Os irmãos não estão abrindo a boca. Porque o rio só flui quando você abre a boca. Não tem como o rio fluir se você não abrir a boca. Entende? Quando você vai ver todas as religiões de adoração a deuses pagãos, todo mundo fica em silêncio. Silêncio absoluto. Quando você chega lá na Catedral de Brasília, o que está escrito lá na parede? Silêncio. Você fica em silêncio para adorar deuses, mas para adorar o Deus vivo, não. Quem se encontra com Deus vivo, uma característica é que ele fica falante. Amém? Então, se você fala muito, não se preocupa não. Isso é bênção. Amém? É bênção. É melhor você falar e deixar esse rio fluir de dentro de você. Então, quando esse rio flui, a vida da igreja é transformada. Então, a igreja é a ponte do céu na terra. Amém? A igreja é a ponte do céu na terra. Então, você pode ter uma medida, né, como eu falei, fluindo sozinho, mas você vai experimentar uma quantidade muito maior quando você está na reunião com a igreja. Você é uma pedra viva ou uma pedra rolante? Uma pedra viva que está edificada ou uma pedra rolante? Sabe, alguém que está ministrando na sua vida, alguém que você presta conta para essas pessoas espiritualmente, ou você está solto? Ninguém fala na sua vida. Sabe, irmãos, eu não ando solto. Pastor Marco Antônio, ele fala na minha vida. Pastor Marco Antônio, ele ministra na minha vida. Sobre a vida do pastor Marco Antônio, o pastor Aloísio fala sobre a vida dele. Eu falo sobre a vida dos meus discípulos. Você não pode andar sozinho. Você não pode andar desconectado. Não pode. Você não pode achar que um rio vai fluir através de você sem ter pessoas para falar na sua vida. Não tem como. Então, saia da posição que você está e envolva-se no fluir. Envolva-se nesse rio. Ele flui a partir do templo, da vida da igreja. Então, Deus tem muito mais para nós. Mas você precisa mergulhar na vida da igreja primeiro. As pessoas às vezes vêm para o nosso meio e ficam, sabe, como espectadores apenas. Aqui não é lugar para você ficar como espectador, mas é um lugar para você mergulhar no rio. É um lugar para você mergulhar e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, se você quer águas profundas, você precisa ser medido. Aqui tem um trem que, às vezes vai dar um... Sabe, está envolvido na vida da igreja para ter um rio crescente em você. À medida que você vai caminhando, você vai sendo medido. Eu andei, águas que me dava nos tornozelos, né? Ele mediu, continuei andando, as águas já davam no joelho, continuei andando, você entende?
Esse andar é o envolver na vida da igreja, é você caminhar, é você estar envolvido naquilo que Deus tem te chamado. Se você, irmão, se você quer crescer na unção e no mover, terá que ser medido. Aqui tem um problema muito grande, porque esse homem com o cordel de medir é Cristo, sabe? E a função do cordel é medir, é tomar posse. O trono é o lugar do governo. Ezequiel, ele está ligado ao Apocalipse. Sabe, medimos a terra para quê? Para possuí-la. Nós medimos tudo para possuir. Então Deus quer nos dar uma medida para nós possuirmos. Deus quer nos dar mais bênçãos. Ele quer nos dar mais prosperidade, Ele quer nos dar mais relevância, mas para isso nós precisamos de nos posicionar. Nós precisamos estar envolvidos. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser aquele que vai te governar, e não apenas o seu Salvador. Sabe, só há um rio quando há um trono. Fala assim, só há rio quando há trono. Sabe, quando nós somos direcionados por esse dono, nós vamos avançar. Sabe, muitas vezes nós fugimos da medição de Deus. Muitas vezes nós queremos escapar, resistimos, entristecemos e apagamos o espírito, porque nós não queremos ser medidos, não queremos ser confrontados. Em Atos 7:51, Atos 7:51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizestes vossos pais, também vós o fazeis. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Sabe, você é responsável pelo fluir. Ou você escuta a Deus, ou você vai apagar Ele. Você vai apagar Ele. Ou você é direcionado por Ele, ou você fica resistindo a Ele o tempo todo. Não fique em demanda com o Senhor. Se entregue logo. Se renda logo, fala, Senhor, não dou conta, eu me rendo, e eu estou aqui para cumprir o seu propósito. Deus, Ele nos mede por 3 níveis de relacionamento. Quantos níveis? Mateus 7:24 diz o seguinte, até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, Deus permite que você seja testado pelos rios. Eles correm na terra. São seus relacionamentos. São seus relacionamentos com homens. Sabe, pelos ventos. Quero te dizer que você vai ser resistido pelo diabo. Vai. Ele vai vir com ímpeto contra você. Você vai ser testado. Os rios apontam para quê? Para relacionamentos. Obrigado, minha filha. Aponta para relacionamentos. Jesus, ele foi tentado.
você também vai ser. Por quê? Porque você precisa ser tratado na sua carne, no seu ego. Você precisa de ser tratado. As chuvas apontam para quê? Para Deus. Então, você precisa de entender que todo homem que deseja um rio de Deus fluindo em sua vida, ele precisa lidar com os testes. Ou você vai responder, ou você vai ser reprovado. Você tem que decidir o que você vai fazer. Você tem que decidir, você vai ser reprovado nas medidas que o Senhor está te medindo, ou você vai responder e continuar caminhando? Você entende? Eu sou colocado diante de testes direto. E eu já levanto a antena, isso aqui é um teste do Senhor comigo. Me dá isso. Quando o Senhor hoje em dia eu já nem resisto mais. Quando Ele falou, me dá, eu já estou entregando. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Não importa, porque tudo é dele. Isso aí é uma coisa que eu já superei, graças a Deus. Se eu não acredito no Deus que eu estou servindo, que Ele está me pedindo, e Ele vai me retribuir com muito mais. Tem irmãos que eles param ali no 30. Deus vai dar bênçãos a 30, 60 e a 100. Mas tem irmãos que param ali no 30. Ele não crê que o Senhor pode dar os 60 e os 100. E eles param. Eles não querem prosseguir porque acham que esse teste do Senhor para com eles vai tirar muitas coisas dele. Não vai. As águas nos tornozelos, nos joelhos, as águas nos lombos, águas que não se podiam atravessar. Perceba que à medida que o rio cresce, menos liberdade você tem. Tem uma coisa que nós somos acusados na videira. O povo dessa igreja tem que viver só para a igreja agora. Acusa a gente disso direto, irmãos. O povo dessa igreja videira, tem culto um domingo só. Mas esse povo só vive para a igreja? Quantos já ouviram essa acusação? Mas é verdade. No que nós vamos envolver mais nessa vida nossa, a não ser com a igreja? O que nós vamos se envolver mais de tão relevante nesse mundo que não seja a igreja? Essa acusação é corretíssima. E se você não está sendo acusado disso ainda, é tempo de você começar a ser. Amém? Porque isso fala de quê? De profundeza. Deus, ele nos mede em sua comunhão. E a sua luz em nossas trevas. Ou seja, Ele taca luz, e aí nós vemos o quanto nós precisamos de aprofundar mais ainda. Lá em 2 Coríntios 3,18, e diz, e todos nós com o rosto desvendados, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de um dia para a noite? Não, de glória em... Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Sabe, eu quero te dizer, diante dele, veremos a miséria da justiça própria. Diante dele nós vamos ver o quanto que nós precisamos avançar. Os rios nos levam, e ele nos leva de uma forma que nós não podemos mais ter controle. Mas observe, não sei se você observou no texto, que Deus, ele não te leva para o meio do rio e te deixa lá na chapada. No meio do texto que nós lemos, ele fala, me levou à margem outra vez. Entendeu? Presta atenção, a nossa vida não é uma vida só de profundidade também, às vezes.
A nossa vida é uma vida de ciclos. Tem dia que nós estamos na profundidade, mas tem dia que é tempo de você ir para a margem, para você tomar um fôlego. Mas não continua na margem. Volta para as águas profundas novamente. Vai para a margem, volta para as águas. É até que Cristo volte, isso vai ter que fazer parte da sua vida. Entende? Vai ter que fazer parte. Então, quando as suas crenças e práticas não batem com a Bíblia, não discuta, fique com a palavra. Fique com a palavra. Sabe, porque ela é uma verdade absoluta. Somos testados por Deus a cada novo degrau de glória que nós estamos caminhando. É de glória em glória, e de glória em glória o teste vem. O teste vem para saber se você vai responder ou não. Você é testado como membro, você é testado como líder, você é testado como discipulador, você é testado como obreiro, como pastor. Por isso que nós não ordenamos pastor aqui de cara. Tem um chamado? Então vamos lá, mostra os frutos, porque é indiscutível lidar com o fruto. Entende? Fruto fala por si só. Você entende? Então eu falo para todos, você tem um chamado? Amém, eu estou aqui para investir no seu chamado. Eu estou aqui para ser o que mais vai cultivar o seu chamado. Mas tem que ter frutos. Tem que ter peixe. Se não tem peixe, tem algo errado. Entende? Nós precisamos de trabalhar. Lá em Gênesis, eu estou finalizando já, tá, irmãos? Gênesis 22, versículo 1, diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes em que eu te mostrarei. Uau! Ele foi testado todo o tempo. Ele foi testado para ter o filho. Ele foi testado quando recebeu o filho. Você vai ser testado em todo o tempo. Porque Deus tem que te testar? Porque Ele tem que sempre estar medindo o seu coração, para você não achar que você é alguma coisa que você não é. Deus tem o tempo todo está medindo o seu coração, medindo, testando você, para ver se você não está indo a lugares que Ele não quer que você vá. Por isso Ele está o tempo todo. Sabe, eventualmente Ele vai nos pedir coisas. Ele vai pedir coisas que para nós parece que são grandes coisas, mas a recompensa vai ser muito maior. Eu lembro que às vezes eu entrava em demandas com o Senhor por causa de coisas que Ele me pedia. Eu falei: mas Senhor, como isso? O Senhor falou: me dá. Né, coisas mais inusitadas. Falar para vocês falam: sério, já deu isso? Já. Por quê? Porque Ele pediu. Ele já pediu o meu Isaque. Ele já pediu até minhas alianças um dia. E eu e a minha esposa ofertamos as alianças. Já me pediu um monte de coisa. Já me pediu um carro. Pode pedir tudo. Se ele pedir a casa, eu ponho placa amanhã e vendo. Não é minha, é dele. Tudo é dele. Entende? Se você não aprende a avançar nisso, você vai viver uma vida à margem. As águas saem do altar. Ezequiel, parte B do versículo 1, 47, diz: para o oriente, porque as
A face da casa dava para o oriente, as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. A segunda parte nos revela que o fluir do Espírito das águas profundas, ela não flui apenas do templo, mas ela flui do altar dentro do templo. É como você entrasse, visse águas saindo de dentro da sua casa e você achar que a água estava saindo só da casa. Mas quando você entra, você vê que a água está saindo de dentro do quarto, de algo mais íntimo, de algo mais profundo, mais específico. Quando você descobre que está fluindo dali daquele lugar, você fica, sabe, mais ainda empolgado, porque você está vendo que há intimidade da onde está fluindo o rio. E você já percebeu que quando você se conecta ao Senhor, uma intimidade, um download santo vem ali, e você começa a mergulhar naquele rio, você fala assim: Senhor, eu não quero nem sair daqui mais. Eu não quero nem sair desse lugar mais, porque está tão bom aqui, está tão agradável aqui, e eu quero continuar desfrutando desse rio, eu quero continuar desfrutando desse fluir, eu quero mais do Senhor. Sabe, o rio, ele não flui simplesmente do templo, mas ele flui do altar no templo. Ele flui simplesmente do fato de você estar vinculado na igreja, de você estar vinculado na vida um do outro. Quando você está triste, você chega perto do irmão que tem rio fluindo, você não fica do mesmo jeito. Quando você está cabisbaixo, sabe, irmãos, por isso que eu falo que é muito importante a vida da igreja. Nós não podemos dar vozes para essa modinha dos desigrejados. Não existe isso, isso é maligno, isso é um ensino maligno. Só a vida fluindo na igreja, na comunhão do corpo. Não há vida fluindo fora disso, não há. Amém? Então esse é um tempo de nós nos levantarmos, porque a igreja tem sido perseguida de todas as formas. As portas do inferno não resistirão à igreja. Mas toda modinha, você pode ter certeza, vai passar. Vai passar. Mas a igreja crescente e prevalecente, o inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? Nós não estamos aqui para ver a banda passar, nós estamos aqui para fazer história. Amém? Então, durante essa semana, beba desse rio. Antes de você acordar de manhã e se conectar no WhatsApp, no Instagram, se conecte-se com o rio. Quando você conecta com o rio, quando você entrar dentro do ônibus, vai colar pessoas em você e falar assim: eu não sei o que acontece não, mas você tem algo diferente aí que eu quero. Bora, abre a boca e fala para mim. Você vai deixar isso fluir de você, amém? Se você deseja um rio fluindo de você, esse é um tempo de você precisa de fato ir a esse altar para se consagrar, para buscar mais desse rio, para buscar mais profundidade, para buscar mais fluir, sabe? Significa que agora o Espírito, ele está controlando você para águas mais profundas. Ele também está te pegando e te levando para águas rasas, mas no momento que ele quiser te levar para profundidade, vai. Não fique querendo ficar só na rasura, porque na rasura você não vai conseguir ter profundidade em Deus. Não pense que você vai sofrer, não. Você vai de fato morrer para a sua própria vontade e deixar que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Vocês estão comigo? Lá em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é sempre perfeita, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, não pense que você se entregar para cumprir o propósito do Senhor vai ser pesado. Ah, pastor, mas esse negócio de se envolver demais não é pesado, não. Não é. Mateus 11:30 diz:
Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é um tempo de você fluir, de você deixar esse rio fluir. A vontade de Deus para você não é que você pereça, mas a vontade de Deus é que você avance cada dia mais. Então eu queria que você entendesse que esse fluir aponta para uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. Quando nós entregamos tudo, Deus governa, e então há um rio fluindo. Se Jesus não é o Senhor, meu irmão, então não há trono. Se não há trono, não há rio. Porque o rio flui do trono. Então esse é um dia de você decidir que o Senhor, entregar para o Senhor tudo aquilo que às vezes você tem resistido em entregar. Esse é um dia de você permitir que esse rio, de fato, venha fluir na sua vida. Fluir no seu ministério, fluir na sua casa. Se não tem fluído no seu casamento, ele vai voltar a fluir. Se não tem fluído no seu trabalho, ele vai voltar a fluir. Sabe por quê? Porque você foi chamado. Então permita que Deus meça você nesses dias. Durante esses dias que nós vamos entrar no jejum, peça para o Senhor, fala: Senhor, meça a cada centímetro do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa que não tem te agradado. Senhor, eu não quero viver se não for para te agradar. Eu quero viver para te agradar. Senhor, em nome de Jesus, me mede, porque eu quero ir para as águas mais profundas. Eu quero sair dessa rasura que eu vivo. Eu quero sair dessa vida medíocre que eu vivo. Eu quero de fato mergulhar no seu rio de uma forma que eu nunca mergulhei. Eu quero deixar tudo aquilo que às vezes eu acho que eu sei para trás. Eu quero mergulhar para saber o que tem lá da profundidade no Senhor. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou com tanta expectativa nesse próximo jejum que está começando, porque eu sei que tem coisas que estão sendo destravadas, porque está tendo tanta resistência. Eu mesmo estou assistindo tanta resistência em muitas áreas, em muitas coisas, mas essas resistências é só porque a glória que está por vir é muito grande. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. E eu queria que por um instante você perguntasse para o Senhor: aonde são os lugares que Ele quer medir na sua vida? O que Ele quer medir? Vou colocar uma canção, e eu queria que você pedisse para Deus, para que esse rio viesse fluir na sua vida. Eu queria que você voltasse para o seu espírito nesse momento. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas. Que você pedisse para o Senhor, para Ele Tantas coisas de fato medir você. em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas, Mas descobri teu rio em mim. Oh Jesus, Transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio